Ou seja, as classes, elas são formadas a cada 3 ordens, certo? Ou seja, se eu ultrapassar 3 ordens, eu já estou entrando na segunda classe. E ativar o sininho para que vocês possam estar recebendo as notificações de aulas aqui no canal e ajudar aqui o professor a atingir 1000 inscritos, gente, para que eu possa fazer as aulas também ao vivo aqui no canal para vocês, tá bom? Então não esquece de dar o seu like, ativar o sininho e inscrever no canal. O nosso sistema de numeração, ele é posicional, cada número ocupa uma posição. Então nós vamos pegar um número aqui bem grande, um número qualquer. Eu tenho aqui diversos números. Eu tenho esse número aqui, 456 milhões e 676 mil e 463. Se eu contar da direita para a esquerda, eu tenho aqui esse meu primeiro elemento, eu tenho esse segundo, eu tenho, deixa eu colocar aqui contra a cor. Eu tenho aqui esse meu primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Tudo que eu contei da direita para a esquerda são a ordem dos elementos. Isso aqui que o tio acabou de contar foi a ordem. Então eu tenho quantas ordens nesse número? Eu tenho 9, não é isso, gente? Se eu contar aqui embaixo, eu tenho 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Quantas ordens eu tenho aqui nesse elemento? Eu tenho 8 ordens, né? Aqui, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5, 6. Aqui eu tenho quantas ordens? 7. 7 ordens. E esse de baixo? Primeiro, segundo, terceiro, 4, 5. Bom? Aqui eu tenho 5 ordens, né? E aqui, primeiro, segundo, terceiro, 4 ordens. E esse último aqui eu tenho só 1, 2, 3. Só tenho 3 ordens, né, gente? Então, de uma maneira bem simples, vocês perceberam que a ordem é a quantidade de elementos que tem no meu número, contando da direita para a esquerda. Fica fácil, essa é a ordem. Então, se eu perguntar a vocês, qual é a ordem que esse elemento aqui, ocupa nesse número? Quarta ordem, né? Se eu perguntar assim, qual é a ordem que o elemento 4 aqui, desse primeiro número de cima, ocupa? É a 9ª ordem. Então, ordem é isso, tá bom? Agora, nós vamos entender como é que funciona as classes. As classes são formadas a cada 3 ordens. Por exemplo, essas 3 primeiras ordens aqui, ela é chamada de primeira classe. Tá bom? Essas outras 3 ordens aqui, segunda classe.
E essas outras 3, terceira classe. Ou seja, as classes, elas são formadas a cada 3 ordens, certo? Ou seja, se eu ultrapassar 3 ordens, eu já estou entrando na segunda classe. Uma confusão que acontece muitas das vezes é quando a gente tem um número em que a terceira classe não está completa com os 3 elementos, mas isso não importa, gente. Aqui também vai contar com 3 classes, ó. Primeira classe, segunda classe e terceira classe. Embora não tenha outro elemento, mas essa classe ainda existe porque tem um elemento dela que está fazendo com que isso possa ser existente. Aí nós temos isso aqui, ó, primeira classe, segunda classe. Ainda tem um elemento dessa classe. Eu vou contar também como 3 classes aqui, tá bom? Agora, nesse número não. Nesse número eu só tenho uma classe e 2 classes. Eu não tenho mais nenhum elemento aqui que eu pudesse colocar na terceira classe. Na verdade, eu só tenho 2 elementos da segunda classe, tá vendo? Na verdade, estaria faltando até um aqui. Se eu quisesse colocar, eu poderia colocar para preencher os 3 elementos. Não tem problema. Mas o meu número tem 2 classes sim. Esse daqui também eu tenho uma classe e tenho uma outra classe. Embora aqui o número seja só um elemento. Mas ultrapassou as 3 classes, já tem 2 classes, né? E nesse daqui eu tenho apenas uma classe. Então eu tenho aqui, nomeando na primeira classe, eu tenho a classe das nós chamamos de classe das unidades simples. Então, na primeira classe nós temos a classe das unidades simples, na segunda classe dos milhares e na terceira classe, classe dos milhões, né? Na quarta classe, na quinta classe, isso aí vai aumentando o valor, que vai a unidade dos bilhões, trilhões e etc. Eu não vou falar sobre isso hoje. Hoje o intuito é entender classes e ordens.